Quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no texto da meditação desta noite, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24. Nós leremos os versículos de 36 a 43. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Palavras do Senhor. Amados, o título da mensagem desta noite é: quando Deus nos visita em nossos medos. No domingo passado, Deus nos permitiu que falássemos o texto anterior ali, com o título onde o perigo de não vermos Deus na caminhada, ou seja, trabalhamos o momento de Jesus com os dois discípulos em Emaús, e agora Jesus então aparece novamente. Cristo aparece 6 vezes logo após o domingo da ressurreição, e uma das aparições é essa. Agora, ao invés de apenas 2, ele vai falar com os 12 discípulos dele. Mas o ponto central aqui é o medo que os discípulos foram tomados ao, de fato, todos de uma vez, porque conforme foram tendo ali as aparições, eram 2 que viam, 7, 3, mas nunca todos o tinham visto ressurreto de uma única vez ou na mesma vez. Então eles foram tomados de medo. O medo, meu irmão e minha irmã, é uma das emoções humanas mais antigas e mais profundas. Desde o Éden, quando o homem pecou, a primeira reação registrada foi que Adão teve medo, Eva também teve medo, em Gênesis 3:10. O medo nos traz então, ou nos faz nos esconder, paralisar, fugir, que era o estado em que os discípulos estavam. Todos eles estavam ali, trancados numa casa com medo do que havia de vir ou o que havia de acontecer, porque como nós já trabalhamos domingo passado, as esperanças haviam sido perdidas até então. Aquele ao qual Cristo Jesus, feito sinais, maravilhas, o Messias que eles estavam esperando de uma certa forma, havia morrido, então tudo havia terminado. Vivemos então cercados, por motivos que alimentam os nossos medos, como nós oramos aqui há pouco, por crises financeiras, instabilidades familiares, diagnósticos de saúde, traumas do passado e até incertezas do futuro, como acontecia aqui com os irmãos que estavam ali dentro daquela casa, fazendo com que eles estivessem no estado de paralisia, que é isso que o medo faz comigo e com você. Nós ficamos paralisados. O medo também pode habitar no nosso coração, como habitou nos corações ali dos discípulos. Homens e mulheres de fé que, diante das perdas e ameaças, se veem vulneráveis. Esse é outro ponto que o medo faz comigo e com você. Nos mostra ou nos faz ou nos torna vulneráveis. E quando nós nos sentimos vulneráveis, o que é normal para seres humanos, nós acabamos o quê? Nos escondendo, nos fechando e perdendo ali o contato, e muitas vezes perdendo o contato até com o nosso Deus. O texto que lemos, ou que estamos trabalhando de Lucas, e ele também se reflete ali em João 20, de 19 a 23, vai nos mostrar exatamente esta cena. Discípulos trancados, temerosos e sem clareza do que fazer. Quando estamos com medo, é assim que eu e você ficamos, temerosos, trancados e sem clareza no que fazer. Mas é neste momento em que
Cristo Jesus, então, nesse cenário, ressuscitado, se manifesta aos seus discípulos. E ele não espera os discípulos vencerem esse medo para então se revelar, mas pelo contrário, ele os visita em meio ao medo. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós, quando estamos nas incertezas das nossas vidas, muitas vezes, como falei agora há pouco, nos afastamos de Deus, mas Deus então, através do texto em Cristo Jesus, Ele não espera que nós vençamos esse medo, mas Ele se apresenta a nós como se apresentou aos seus discípulos para os encorajar. A visita de Jesus então, meu irmão, naquele primeiro domingo da ressurreição, conforme descrito no texto que lemos em Lucas 24 e João 20, acabei optando por Lucas porque é um pouco mais rico de detalhes. João foi um pouco econômico, a meu ver, neste texto, mas ele vai nos ensinar verdades fundamentais sobre a maneira como Deus lida com o medo do seu povo. Essa narrativa, meu irmão e minha irmã, não é apenas um registro histórico, mas uma revelação teológica. Deus visita os seus no meio dos seus medos, trazendo paz, confirmando sua presença e comissionando com poder. No primeiro momento, então, que eu quero trabalhar com os irmãos, e vale reforçar antes essa frase: Deus visita ou nos visita em nossos medos, trazendo paz, em primeiro lugar, confirmando a sua presença e comissionando com poder. Primeiro ponto, então, que eu quero trabalhar com os irmãos: Deus nos visita mesmo quando as portas estão trancadas. João vai relatar ali no texto, o mesmo que Lucas aqui, que era o primeiro dia da semana e os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, ou seja, com medo dos judeus. Como falamos há pouco, muito tinha acontecido, então, que abalou ou abalaram as estruturas dos discípulos. Como comentamos, dos medos, anseios, das projeções que eles tinham feito e acabaram não se concluindo, ou até olhando para a volta ou em volta deles, e tudo o que estava acontecendo os fizeram se trancar em uma casa, as portas fechadas. Lucas vai confirmar essa mesma cena, como lemos, e acrescenta ainda que todos estavam tomados de espanto. Volte os seus olhos ali, meu irmão e minha irmã, para os versículos 36 e 37. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. É importante ressaltar o quanto os discípulos estavam com medo, porque quando nós olhamos as aparições de Jesus, sobretudo ali no domingo da ressurreição, ele no túmulo vazio se apresenta, ele se apresenta também em Marcos 16, 9 a 11, a Maria Madalena no jardim, a outras mulheres na terceira aparição em Mateus 28, de 9 a 10, aos 2 discípulos a caminho de Emaús, a Pedro em Lucas 24, 34, e também aos discípulos nesta casa onde nós estamos vendo aqui. Ou seja, mesmo individualmente ou junto com alguns, todos eles já tinham visto pelo menos uma vez Cristo Jesus novamente ressurreto. Mas ainda o medo tomava conta deles. Trazendo para mim e para a tua vida, meu irmão e minha irmã, nesta noite, nós fomos e somos chamados por Deus para fazer maravilhas no meio da igreja e também aonde Ele nos coloca. Mas muitas vezes as confusões ou a nossa mente ou aquilo que está nos cercando nos toma e nos atemoriza a ponto de nós duvidarmos de que Deus de fato está conosco ou de não o percebemos na caminhada, como trabalhamos a caminho de Emaús no texto de domingo passado. O mestre havia morrido, a crucificação de Jesus havia desmoronado suas expectativas, e esse medo não era irracional, porque os mesmos líderes que haviam perseguido Jesus agora estavam ou poderiam querer eliminar os seus seguidores. Contudo, Jesus veio ao encontro deles. Então, ponto principal, nos nossos medos, meu irmão e minha irmã, Cristo vem, Deus vem ao nosso encontro.
Aqui temos uma profunda aplicação pastoral, amados. O medo pode nos isolar, mas não pode impedir a presença de Deus nas nossas vidas. Jesus então veio, e pôs-se no meio deles, mesmo com as portas trancadas, a presença de Cristo ressurreto não encontra barreiras. Nada pode impedir o nosso Deus de estar conosco e caminhar conosco. Nada pode impedir o nosso Deus de reaquecer os nossos corações para que possamos servi-lo em espírito e em verdade. Muitos cristãos, isso acontece comigo ou com você, ou pelo menos posso garantir que comigo, muitas vezes, quando enfrentamos o medo, tentamos nos afastar da comunhão, da oração ou até da presença no culto, esperando que as coisas melhorem, para então nos achegarmos a Deus novamente, mas Cristo se manifesta exatamente no meio do medo. Doutrinariamente, meu irmão e minha irmã, essa cena aponta para a graça soberana de Deus, como nós já falamos na liturgia algumas vezes sobre isso. Jesus não aparece porque os discípulos creram ou oraram com fervor, mas porque Ele é o bom pastor que vem em busca das suas ovelhas. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós estamos com medo, nós deixamos de procurar a Deus, ou não o procuramos com tanta intensidade que deveríamos procurar, mas mesmo assim, como bom pastor, que não só deu a sua vida por nós, suas ovelhas, mas que vem ao encontro das nossas necessidades, Ele não nos deixa só e vem nos confortar, consolar, nos encorajar, como foi com os discípulos, para que nós continuemos a nossa caminhada. Calvino vai comentar também que Cristo, no seu comentário a Lucas, Cristo aparece em meio ao terror dos seus discípulos, para que saibam que mesmo em sua fraqueza, não foram abandonados. Coincidentemente, hoje pela manhã, nós pudemos trabalhar a igreja de Filadélfia em Apocalipse, onde Cristo deixa claro que eles eram fracos do ponto de vista de poucos membros ou de não uma força tão grande ou influência, do poder assim de força e influência, mas eles não tinham aberto mão da palavra e do testemunho deles para os demais da cidade. Aplicando então, meu irmão, nós podemos muitas vezes estar com as nossas portas do coração trancadas. Às vezes os sentimentos, as amarguras, muitas vezes questionando a Deus o porquê disso ou o porquê daquilo, mas, e quando a gente fala de o porquê disso ou o porquê daquilo, com as dores, os traumas e as angústias das nossas vidas, mas Cristo ressuscitado entra onde ninguém mais pode entrar. Ele visita a mim e a você, alma muitas vezes que está cansada e abatida, para trazer consigo a sua presença transformadora. Talvez, ali para os discípulos, muitos poderiam pensar ou chegar ou imaginar que Deus deveria, ou Cristo Jesus deveria entrar e dizer: ei, por que vocês estão temerosos? Vocês já se esqueceram de tudo que eu fiz, dos sinais e maravilhas que vocês mesmos observaram? E por que vocês estão aí temerosos? Mas olha só no final do versículo 16, como Jesus se apresenta a eles: paz seja convosco. Esse é o meu e o teu Deus, meu irmão e minha irmã. O Deus que traz paz, que traz conforto. Sim, Ele nos puxa a orelha, nos orienta, nos mostra aonde erramos, mas, sobretudo, nos momentos mais íngremes das nossas vidas, onde o medo está à nossa porta ou já instaurado em nossos corações, Ele entra e diz: paz seja convosco. E aí então eu entro no segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite, que Deus traz paz ao coração perturbado. A primeira palavra então, como nós já falamos, que Cristo disse aos seus discípulos é: paz seja convosco. A paz de Cristo, meu irmão e minha irmã, ou melhor, a paz que Cristo oferece não é apenas uma paz no sentido de ausência de conflitos, meu irmão e minha irmã, mas uma paz que nasce da reconciliação com Deus. Muitas vezes, e podemos ver isso em Romanos 5:1, o medo pode distorcer a nossa percepção espiritual.
O próprio Cristo estava diante deles, como nós lemos aqui, mas eles ainda custavam acreditar. Depois o texto vai dizer que pela alegria que os discípulos estavam sentindo em ver novamente o Mestre, mas ainda assim eles estavam com dificuldade de acreditar que era Cristo Jesus que estava diante deles novamente. O medo espiritual pode trazer confusão teológica e emocional. Os discípulos ali estavam então paralisados. Entretanto, Jesus não os repreende severamente. Ele pacientemente os conduz da dúvida à fé, porque nós não lemos, mas a sequência desse texto é: Jesus explica as Escrituras para eles novamente. Da mesma forma que explicou as Escrituras para os dois que estavam a caminho de Emaús, ele novamente expõe as Escrituras para os 12 que ali estavam trancados, para dirimir de uma vez por todas as dúvidas e o medo do coração e trazer novamente a fé, reaquecendo os corações. Na nossa tradição, ou melhor, na tradição reformada, que é a nossa tradição, essa paz é fruto da justificação em Cristo Jesus. Cristo, ao morrer, meu irmão e minha irmã, e ressuscitar, obviamente, venceu o pecado, a morte e o inferno, abrindo o caminho para que nós, pecadores, fôssemos reconciliados com Deus. A paz é, portanto, mais do que um sentimento, e sim um estado e objetivo diante de Deus. Eu e você devemos sempre, a todo momento, buscar estarmos em paz com Deus. A aplicação desse segundo ponto, meu irmão e minha irmã, em tempos de medo, nós não devemos confiar nas nossas emoções, naquilo que eu e você acreditamos ou pelo que estamos vendo, porque muitas vezes de forma míope vemos apenas o problema, mas Deus já está trabalhando no macro e em todas as possibilidades possíveis. Nós devemos, como trabalhamos pela manhã, como a igreja de Filadélfia, confiar nas promessas de Deus. E Cristo nos oferece uma paz que o mundo não pode dar e que excede a todo o entendimento, como vemos em João 14, 27. E essa paz não depende de circunstâncias, mas da vitória que Cristo já consumou na cruz pela sua ressurreição, morte e ressurreição. Na vitória consumada na cruz e na ressurreição. Esse é o meu e o teu Deus. Enquanto muitos estão buscando outras coisas quaisquer, ou depositando a sua fé ou o seu entendimento naquilo que não é Deus na vida deles, nós temos um Deus. Cristo Jesus nos chama e diz: vinde, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Trocai o fardo, porque o jugo do Senhor e o seu fardo é leve, frente a tudo que eu e você passamos. Mas seguindo, para não me demorar muito, já para o ponto de número 3, meu irmão e minha irmã, Deus então confirma a sua presença com sinais concretos. Ao saudar os discípulos e falar: vede as marcas que estão nas minhas mãos e nos meus pés, sou eu mesmo, de carne e osso. Porque, como lemos no texto, eles estavam atemorizados e achavam que estavam vendo um espírito. No versículo 39, se os irmãos possam ali retomar o texto: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Cristo se faz presente na minha e na tua vida de forma sincera, ou, sincera não, irmãos, concreta. Não é um Deus de longe, não é um Deus que a gente imagina, ou alguém que a gente possa. Ele habita conosco. Ele está no meio de nós, e Ele se apresenta com sinais concretos. Afirmações de fé, como viemos aqui há pouco para orar pelas nossas necessidades, os testemunhos dos quais damos dos feitos e maravilhas que Cristo tem feito em nosso meio, em nós, por nós, mesmo ou apesar de nós, mas Ele tem e vive e está no nosso meio. As marcas da crucificação, meu irmão e minha irmã, agora são vistas de modo diferente. Onde os discípulos viam o fim, agora é a esperança do recomeço, no sentido de eles serem comissionados para fazer a vontade de Deus. Antes eram sinais de dor e vergonha, agora são testemunhos da vitória. As cicatrizes de Cristo permaneceram, mas foram redimidas. O Cristo ressuscitado carrega no corpo os sinais da nossa redenção. Doutrinariamente, essa cena afirma a realidade corpórea da ressurreição. Contra heresias,
contra outros pontos que negavam a ressurreição de Cristo Jesus, como ainda hoje há aqueles que estão em busca do Jesus histórico, ou se de fato a crucificação houve ou não, ocorreu de fato ou não, ou quais os elementos visíveis que podem confirmar e contribuir para que tudo isso tivesse acontecido. O texto nos revela então, meu irmão e minha irmã, que Jesus ressuscitou em corpo real, embora glorificado. E a nossa fé sustenta essa centralidade na ressurreição literal de Cristo como base da nossa pregação cristã, como nós podemos ver em 1 Coríntios 15, 17. Aplicando então este penúltimo ponto, Cristo também nos mostra marcas em nosso próprio caminho. Sinais da graça dele em meio às nossas lutas. As cicatrizes que carregamos podem se tornar testemunhos da fidelidade divina na minha e na tua vida. Estar e caminhar com Cristo, como já falamos, não quer dizer ausência de problemas. Não quer dizer que o nosso caminhar vai ser um mar de rosas, ou como eu costumo ouvir de alguns colegas no trabalho, que a vida vai ser um morango. Não, não vai. Vamos ter as nossas batalhas, as nossas lutas. O medo às vezes vai bater a nossa porta sim, mas Cristo é aquele que se coloca em nosso meio, trazendo a paz e a sua presença. O nosso testemunho de fidelidade, ou seja, ele remove todo o sofrimento e a nossa dor, para que sejamos instrumentos da sua glória. E por fim, amados, no versículo 21, aí, falando de João, capítulo 20, Deus, ele nos comissiona, mesmo em meio às nossas fraquezas. No momento mais íngreme ali dos discípulos, como falamos, onde o medo já estava à porta e eles estavam atemorizados e paralisados, mesmo assim, quando Cristo entrega a paz para eles e habita no meio deles, depois a gente vai ver até aqui no final que ele come, ele ceia com eles do ponto de vista de um peixe assado e um favo de mel, ou seja, ele se alimenta ou come junto com os discípulos, assim como ele partiu a ceia com os dois a caminho de Emaús, ele também está na presença se mantém na presença e comendo com os discípulos, assim como comigo e contigo nas nossas vidas. Ele está presente conosco. Essa semana eu não sei dizer de quem, porque estava rolando ali as redes sociais, e eu vi uma frase muito, muito bonita, dizendo que aquele irmão estava glorificando a Deus porque ele tinha sentido a presença de Deus o dia inteiro com ele. E ele termina a frase dizendo que o dia que ele deixasse de sentir a presença é porque ele já estaria com o próprio Cristo. É assim que eu e você devemos viver as nossas vidas, na certeza da presença de Cristo Jesus conosco, caminhando em força, mesmo que o cenário ao redor seja completamente o contrário, ou trazendo tudo aquilo que nos tira, aos olhos humanos, algum vislumbre de resolução, mas que possamos ter esse testemunho de dizer que caminhamos na presença de Cristo todos os dias. Na leitura da palavra, na oração, no ombro amigo que muitas vezes eu e você podemos ser, enfim, aonde Deus nos colocar. Então, para fecharmos, Deus vai comissionar, e a gente consegue enxergar isso de uma forma mais clara no texto correlato, ou que também fala desse momento em que estamos trabalhando, que é João 20, 21, dizendo, e soprando o Espírito neles, antecipando esse Pentecostes. Ou seja, ali então, do medo que estava instaurado nos discípulos, passa a ter o encorajamento do Espírito Santo sendo soprado dentro deles, e dali para frente, toda a transformação que eu e você conhecemos, do fogo do Espírito, dos discípulos se transformando em apóstolos e vivendo a vida diferenciada, não mais pelo medo, mas pela certeza da fé, fazendo maravilhas. É assim que eu e você devemos viver, meu irmão e minha irmã. É notável, então, que Jesus não esperava que os discípulos estivessem completamente curados do medo para enviá-los. Mas a missão é confiada a mim e a você também, que somos homens frágeis, mas sustentados pelo Espírito de Deus. A capacitação não vem da nossa autoconfiança, mas do sopro divino do Espírito.
Para nós, de tradição reformada, a igreja é enviada pelo próprio Deus e não por iniciativa própria. A autoridade da missão vem de Cristo, do Cristo ressurreto e alimentada pelo Espírito Santo. Somos então enviados, irmãos e irmãs, não porque estamos prontos, mas porque fomos alcançados por Deus. Aplicando este momento, não espere, ou que nós não devemos esperar ser fortes para servir a Deus, mas devemos servir a Deus em todo momento, porque na caminhada do serviço com Deus, Ele nos fortalecerá. O mesmo Espírito que soprou os discípulos sopra em nós hoje, meu irmão e minha irmã, capacitando-nos para a missão. Que possamos nesta noite, amados, ser encorajados, como quando recebendo o Espírito Santo, o sopro do Espírito, os discípulos foram encorajados. Que o medo que habita em nossos corações possa ser transformado pela certeza da fé e que possamos viver de modo que rompamos as barreiras em Cristo Jesus e que nós testemunhemos a sua glória, a sua bênção e a sua graça sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.